Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Uma satisfação estar aqui, sempre muito bom. E hoje recebendo um convidado especial, o vereador Jorge Quintino, também professor, né? Professor. Pois estamos para dar as boas-vindas ao meu ex-professor, né? Vou ter que entregar, Jorge, não tem como, tá? É um orgulho, uma satisfação enorme ter o professor aqui. Vou continuar chamando de professor, porque para mim é eternamente um professor. Aprendemos diariamente com as suas ações, né? E o fato do professor Jorge e vereador estar aqui hoje, né? É para falar de educação. Mais uma vez, o Bizu Treinamentos aqui trazendo mais uma vertente da educação, né, professor? Exatamente, professor. E a primeira questão que eu trago é a seguinte: tem Jorge professor, tem Jorge vereador. Quem é Jorge quando está fora desses papéis aqui? Primeiro, dizer que a expressão colocada em suas palavras iniciais foi muito importante para mim, né? Que foi a de eterno. Né? Eu sempre me instrumentalizo dessa expressão a partir do seguinte: as coisas só se tornam eternas se elas forem ternas, isto é, se a gente tiver ternura sobre elas. Então, a, o carinho, a amizade que se tem em relação ao processo ensino-aprendizagem que Vossas Excelências têm e que eu acompanho, faz com que temos uma ternura muito grande sobre esse momento que se instaura agora. Uma discussão que teremos sobre o processo ensino-aprendizagem, sobre a educação, sobre o humano que existe em nós e como é que a gente pode vir a fazer com que esse processo melhore a vida das pessoas. Né? Nós estamos em um mundo em que a educação ela precisa cada vez mais trazer ternura, né? Trazer eternidade, né? Neste sentido, mais do que em qualquer outro. Então, começo a dizer que sempre tive um respeito e uma admiração muito grande pelo treinamento educacional da Bizu. Vejo a seriedade e o papel de Vossas Excelências em relação à educação e estaremos aqui dialogando, trocando simbolicamente ideias e afetividades em relação à educação. Então, a educação me atravessa, seja enquanto persona, isto é, enquanto pessoa, enquanto vereador, enquanto professor, né? Mas há de se dizer que até mesmo na tribuna, né, eu digo que eu estou vereador, mas sou professor. Quer dizer, o meu trabalho enquanto educador, enquanto professor, ele é a marca maior da minha vida. Eu começo até a dizer que as pessoas que me conhecem desde sempre sabem que eu fui gêmeo, né, de Paulo Quintino, que Deus já levou para estar com ele nesse momento, mas eu, quando tinha uns 6 anos de idade, o que é que eu fazia? Eu dizia, ô Paulo, vem cá, senta aqui, você vai assistir aula comigo? Eu disse, não, então pronto, eu pagava ele da minha mesada para ele assistir minha aula. Né? E ele assistia minha aula e depois dizia que estava bom porque queria, obviamente, receber. Então, eu comecei a ensinar não recebendo salário, sim pagando a minha mesada para meu irmão assistir minha aula. Que desde 6 anos, o meu desejo na minha cabeça eu tinha vontade de ser professor, de ser educador. E assim, de fato, aconteceu. Né? Então, educar é algo muito importante, né? E nós guardamos essa característica, acredito eu. Não tenho dúvida que os amigos também levam com muita seriedade o ato de educar. Né? Então, começo dando um grande tributo a esse ato de educar, ao processo ensino-aprendizagem, à educação. Maravilha. E a gente sabe que você tem um trabalho muito forte hoje no município de Caruaru voltado para a educação inclusiva, né? A gente acompanha a Bizu Treinamentos, não é uma empresa que só faz, que não é coisa pouca, que a parte de formação.
mas a gente acompanha até para servir como referencial, servir de referência atividades que a gente acha, que a gente acredita que devem ser replicadas. A gente tem acompanhado o seu trabalho, né? E aí, quando a gente fala em educação inclusiva, né? O que é que exatamente a gente está falando daqui no contexto da cidade de Caruaru? Perfeito. É super importante perceber o seguinte, que o que seja uma educação inclusiva. Educação inclusiva é construir um processo de ensino-aprendizagem que tenha respeito ao gênero, respeito à raça, respeito aos diversos credos, respeito aos lugares de sujeito que as pessoas ocupam, as deficiências, as condições existentes. Eu sempre digo, em alguma palestra, em algum diálogo que tenho, que é super importante você respeitar o outro, né? É um princípio do processo de ensino-aprendizagem que é o chamado princípio da alteridade, isto é, do respeito às diferenças. E eu creio que aqui na cidade de Caruaru nós estamos avançando a passos largos em relação a esse conceito, a uma educação inclusiva, a uma educação onde coloca em prática o princípio da alteridade, isto é, de respeito às diferenças. A educação, o conhecimento, ele precisa chegar às pessoas respeitando as suas condições, os seus lugares de sujeito. E isso tem ocorrido porque muitos que eram invisíveis hoje são visíveis. Eu vou citar um ponto, vou trazer à tona uma discussão, que é a questão dos autistas, não é? Nós sabemos que há 5, 6 anos atrás praticamente não se falava sobre uma educação que precisava incluir as crianças autistas no processo de ensino-aprendizagem. Hoje, principalmente aqui em Caruaru, nós percebemos uma sensibilidade maior em relação a esta pauta, não é? Fazer educação inclusiva é fazer com que também as crianças atípicas, seja qual que seja a condição ou a deficiência, no caso a condição de autista, tenha-se um respeito e busque um conhecimento técnico para que essas crianças elas possam avançar e avançar muito. Ô Jorge, e o que te fez, o que trouxe você a essa discussão? A própria história de vida, né? Eu tenho 4 filhas, né? E elas, cada um tem sua condição, né? Dentre elas, né, tenho uma autista, né, de nível 1, né, nível de suporte 1, que é complexo demais, porque alguns pensam que se é o nível 1, condição 1, então não significa... Ao contrário, a gente precisa ter um cuidado, um zelo muito grande. Nós temos também, dentro do ambiente familiar, uma bipolar. Nós temos dentro do ambiente familiar alguém que tem uma condição que é um contexto mais complicado ainda, é um desafio mais complicado ainda, que um borderline, né, que são picos né, gigantescos, né, de felicidade, de tristeza, etc, etc. Então, isso me trouxe uma experiência de perceber que nós precisamos, primeiro, lidar com as diferenças e, segundo, ter qualificação e conhecimento para fazer com que todas essas pessoas que têm suas condições, que têm suas características ou que têm suas dificuldades, possam ter acesso ao ensino-aprendizagem e possam ter, de fato, não só isso,
mas bem como sucesso em sua vida, cada um com suas características, cada um com seu olhar diante do mundo. Então, e eu percebo, sim, que existe um bom diálogo com o poder público municipal em relação a essas pautas. Hoje, Caruaru já se torna uma referência, não só do agreste pernambucano, mas também, por que não dizer, no Nordeste, em relação ao tratamento das crianças autistas, né? E isso me dá uma alegria muito grande, porque, lógico, o Poder Executivo ele executa todas as discussões existentes na cidade, mas a pauta vinculada ao autismo, nós levamos isso no Poder Legislativo, e essa, hoje, é a minha pauta principal, é a pauta que eu defendo com mais desejo, com mais estímulo, com mais vontade de que as coisas possam avançar, e tem, de fato, avançado em nossa cidade. E é interessante, e eu coloco aqui para vocês uma experiência, que para que o processo de ensino-aprendizagem, para que a educação ela possa obter sucesso neste aspecto, tem que existir uma tríade muito forte, né? Isto é, 3 instituições elas devem estar muito, muito fortes nessa discussão. Os professores, eles precisam estar qualificados e precisam, além dessa qualificação, terem sensibilidade em relação a. Nós precisamos da família. A família ela precisa ter, sim, o mínimo de qualificação em relação a estas crianças e a habilidade de lidar com esses desafios, né? Esses dois, e a sociedade de maneira como um todo, né? Não é porque alguém não tenha um familiar atípico que não possa e precise saber, conhecer, ter conhecimento em relação de como proceder em relação a. Então, se a sociedade, se os educadores e se as famílias das crianças atípicas têm conhecimento técnico, mínimo que seja esse conhecimento técnico e sensibilidade em relação a, irão propiciar que essas crianças elas possam, de forma progressiva e contínua, a partir da sua singularidade, porque todos nós somos singulares, né? Chegar à maior produtividade possível em relação a. Isso é possível, né? Existem diversas experiências humanas, né, em relação a avanços extraordinários de crianças atípicas, porque tiveram, né, essa contribuição, seja do Estado, seja do profissional de educação, da família, da sociedade, né? Tem um filme agora, Mente Brilhante, né, que mostra um pouco sobre isso, que todo mundo está assistindo aí na Netflix, né? Então, esse atípico, né, brilhante e tudo, foi acolhido, né, pela instituição escola, e chegou, né? O que ele avançou, e é real, né? É uma história real. O que ele avançou em relação, por exemplo, as possibilidades do smartphone, etc., etc., nenhum outro não atípico o fez. Então, veja que extraordinário, né? Você falou isso, eu lembrei do filme lá do Russell Crowe, né? Isso, exatamente. Muito bom, muito bom. E quem não viu ainda, assista. Vale muito a pena. Vale. Jorge, você traz uma definição muito ampla de educação inclusiva. Porque geralmente, quando você fala em educação inclusiva, boa parte da população imagina que ela é voltada só para pessoal que é PCD. Certo. Só que você coloca nessa sua definição grupos étnicos, de gênero, minorias. Perfeito. De que maneira você incorporou essa definição tão ampla e tão importante na sua prática de dia a dia e no seu discurso? Eu vou me instrumentalizar de uma expressão que é marxista, que chama-se praxis. Essa expressão praxis, ela significa teoria e prática, né? Além dos ensinamentos dos teóricos da pedagogia, como Vygotsky, como Piaget,
etc., você percebe que na nossa prática, no nosso cotidiano, e eu tive uma prática e um cotidiano muito forte em sala de aula, né? Comecei a ensinar com 6 anos, né? Pagando. Pagando, agora recebendo salário com 17 anos. Quer dizer, muito cedo, né? Tô com 53. E eu tive sempre uma carga horária altíssima, né? De 17 aulas por dia, né? Então, a minha teoria, ela foi uma teoria razoável, por que não dizer, mas minha prática ela foi muito mais forte, por conta da quantidade de aulas mesmo que eu tive a oportunidade de ter. E aí eu me lembro até de uma frase que é atribuída a Paulo Freire, mas é anterior a ele, que diz que o professor não é aquele que ensina, é aquele que de repente aprende, né? O professor. Então eu tive a oportunidade de aprender muito dentro da sala de aula. Então foi exatamente isso, dentro da sala de aula, vendo essas múltiplas facetas humanas, né, que eu percebo que incluir é incluir, sim, não só um PCD, né, mas incluir quem tem características diferenciadas, né? E eu percebo, né, que nesta inclusão realizada, é, existem avanços aí extraordinários é, referentes à educação aqui na cidade de Caruaru. Alguém que tem uma deficiência, né? Estou tentando lembrar, eu não me lembro do primeiro nome, mas eu me lembro do segundo. Uma aluna que eu tive lá no Colégio Diocesano, Santiago, que treinava natação e ganhou as Paralimpíadas aí, ouro, é campeã mundial de Paralimpíada, né? E extraordinária, né? A Santiago, ela tinha uma deficiência, né? Ela, mesmo tendo essa deficiência, ela chegou no pódio, né? No mais alto pódio existente. É extraordinária. O tempo dela é um tempo que poucas pessoas que não têm deficiência, mas pouquíssimas no mundo, chegam lá. Então, extraordinária. Então, ela é um símbolo, por exemplo, de que a educação inclusiva aqui na cidade de Caruaru, ela é, ela é colocada em prática. Existia uma escola, há muito tempo atrás, baseada também em alguém que pensava muito a inclusão, Maria Montessori, uma grande Aqui de educadora, Caruaru, é um aqui de Montessori. Caruaru, o Colégio Montessori, que trouxe grandes personagens da história de Pernambuco, cada um com suas características e tudo, mas saiu lá da escola montessoriana, e essa escola montessoriana, a base dela era exatamente saber lidar com as diferenças. Uma das alunas de lá, hoje, é a governadora do estado de Pernambuco, a Raquel Lira, né, que foi uma aluna, né, extraordinária nossa lá no Montessori. Então, estou colocando assim para dizer que Caruaru é uma referência no que concerne à educação de maneira geral e ao estímulo a essa possibilidade de alteridade, quer dizer, de respeito às diferenças dentro da sala de aula, né? Isso acontece, isso é uma característica do nosso município, Caruaru. Então a gente avançou muito nesse aspecto, tanto a escola pública como a escola particular. Eu acho que Caruaru é um exemplo positivo em relação a. Professor. Vamos lá. Ô, Jorge, entrando aí no papel do legislativo, né? Certo. Você conhece muito bem. De que maneira a Câmara Municipal ela garante o direito à educação inclusiva para essas Perfeito, pessoas que perfeito. necessitam? Interessante demais o que você coloca, porque eu vou logo me instrumentalizar de novo daquela praxe, da teoria e da prática. Antes de ser vereador, eu, enquanto professor de história, formado em história, enquanto advogado, formado em direito,
né, eu já sabia das funções existentes do vereador, né? Aí, fiscalizar, por exemplo, processo de fiscalização. Perfeito. A fiscalização do que o executivo está fazendo para que exista a inclusão nas escolas é um aspecto que está na legislação, de forma muito objetiva, está na legislação. Talvez um dos atos mais importantes do Poder Legislativo seja fiscalizar o executivo. E dentro da educação, eu sou o presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esportes, é ver se de fato está existindo inclusão em relação ao nosso município. Esse é um ponto. Segundo ponto, construir leis. Óbvio, um legislador, construir leis, né? Legislar, né? Buscar experiências existentes e fazer dessas experiências leis, para que essas leis possam vir a fazer com que exista uma inclusão maior no processo de ensino-aprendizagem. Essas duas, elas estão na praxis teoria, né? Então, eu já conhecia, e teoricamente todas as pessoas assim o sabem em relação a. Porém, eu percebo que o Poder Legislativo, na sua prática, faz algo de forma sublime, para além de muitas outras coisas, que é pautar as discussões que são necessárias da cidade, levar para a tribuna e fazer essas discussões as discussões mais importantes da cidade. Em outras palavras, colocar em negrito e em caixa alta o clamor da sociedade. Então, essa função é uma função muito importante do Poder Legislativo. Então, quando existe uma pancada, uma necessidade muito forte da população, é o vereador que sente na pele, e o vereador que sente na pele vai à tribuna e leva aquilo. E quando ele eleva a discussão, e ao elevar a discussão, às vezes a própria cidade, ela pauta aquilo como prioridade. E quando pauta como prioridade, é solucionado. Viu? Quando se torna prioridade algo, o Poder Executivo diz, epa, eu preciso colocar como ordem do dia isso daqui. Porque, quer queira, quer não, uma cidade tem muita coisa para se resolver. Muita coisa para se resolver. Não tem? E o que é que vai se resolver primeiro? Vai se resolver primeiro o clamor da população. Se a população clama e o vereador leva aquele clamor para a tribuna, para os seus pares, para a discussão, para as leis, para a fiscalização, qual é a consequência? É que as mudanças de fato venham e ocorram. Então, quando, vou citar o nosso exemplo, né? Quando levamos a discussão sobre as crianças autistas como algo super importante, nós levamos a discussão sobre as famílias das crianças autistas como algo muito importante. Eu me instrumentalizo até de uma frase sempre. Nós precisamos cuidar de quem cuida. Não adianta cuidar apenas dos alunos, mas nós precisamos também cuidar das famílias dos alunos, porque senão não ocorre de forma plena o processo de ensino-aprendizagem. Não ocorre de forma plena o avanço, o progresso dessas crianças. Então, quando a gente faz isso, o executivo ele diz isso daqui é uma prioridade, porque está sendo pautado toda semana, alguém está pautando isso no legislativo. E aí as pancadas aumentam, e aí eu tenho que escutar, eu tenho que ouvir, eu tenho que dialogar e eu tenho que buscar soluções em relação a. Né? A causa animal, tem alguns vereadores que colocam como prioridade a causa animal. Há 10 anos atrás não se falava sobre isso. Né? Hoje, a pauta em relação aos animais é muito forte, né? E avançou-se muito também em relação a... Por quê? Porque se levou essa discussão para a tribuna, se levou essa discussão para a Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores, além de fiscalizar o Executivo,
além de construir legislações que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, e especialmente, neste caso, a inclusão nas escolas das pessoas que tenham a necessidade de serem incluídas, existe também o pautar essas necessidades, né? É levar não só os autistas, mas levar todas as esferas existentes, diferentes, para que sejam ouvidos. Todos os invisíveis que se tornem visíveis para as políticas públicas da nossa cidade. Esse é o grande desafio, esse é o grande objetivo e esse é os avanços que nós precisamos fazer. Jorge, me diz uma coisa, chegamos ao ideal? Não chegamos ao ideal, nós chegamos a um real de razoabilidade, mas precisamos avançar e precisamos avançar muito em relação a esta educação inclusiva. Porém, mesmo com essa necessidade, já somos, sim, uma referência aqui no Agreste Pernambucano, no estado de Pernambuco e até no Nordeste brasileiro. Eu vou só fazer uma observação bem rapidinho. Me lembrei agora de uma ação do vereador, do professor, que foi com relação aos animais. Certo. Não foi? Você fez uma campanha uma vez, tem um adesivo, sim, que era um sim. cuidado com os animais. Isso, não é verdade? Isso, perfeito. E se torna, então, aí uma marca do trabalho do Jorge, o cuidado. Isso. Não só com as crianças, com as pessoas com necessidade, mas com os animais. E me chama muita atenção, porque eu coloco aí num grupo de vulnerável, porque um animal é um vulnerável, né? E aí eu lembro dessa sua campanha no pessoal nos carros, né? No seu, se não me falha a memória, no seu primeiro mandato. Isso. Não é verdade? Verdade. Tem uma aí, campanha. Você fez um recorte aí de uma expressão, de uma palavra, de novo. A sabedoria, ela transcende muita coisa, né? Então o professor, ele foi sábio na primeira palavra e está sendo sábio nesta palavra também, que agora colocou, que é cuidar, né? Olha, nós precisamos cuidar de si, nós precisamos cuidar de nós mesmos. Um grande desafio da educação fazer com que o ser humano se volte para ele mesmo, ele cuide de si, né? Os cuidados de si, eles são fundamentais. Nós estamos vivendo em um momento em que nós não estamos cuidando de si, em diversos aspectos, até da nossa saúde mental, não é? Então nós precisamos cuidar de si, nós precisamos cuidar de quem está ao nosso redor, não é? Isto é, das pessoas que estão próximas a nós, da nossa relação com o outro, né? E nós precisamos cuidar da natureza, nós precisamos cuidar dos animais, nós precisamos cuidar da flora, da fauna, nós precisamos cuidar da natureza. Então, o grande desafio, o grande caminho para o equilíbrio, como diriam os latinos, isto é, para um equilíbrio de uma sociedade melhor, é cuidar. Cuidar de si, cuidar do outro e cuidar do mundo em que nós vivemos, da casa que nós vivemos, que é a terra, né? Então, se a gente educa para cuidar, nós chegamos a solucionar o grande desafio do século XXI. E se nós não solucionarmos isso, eu também preciso dizer o seguinte, nós não passaremos do século XXI. Nós temos dois grandes desafios colocados aqui nessa nossa discussão. Primeiro desafio, cuidar de si, cuidar do outro e cuidar da natureza. Nós precisamos ter essa consciência. E o outro grande desafio que está posto à mesa agora, não é amanhã não, é hoje, é o princípio da alteridade, é o princípio de respeito às diferenças, né? Nós estamos em um momento em que os extremos, eles estão se apresentando na perspectiva política, estão se apresentando na perspectiva econômica, estão se apresentando na perspectiva de concepção filosófica. E o que é que acontece? Se você não respeita as diferenças, se o ser humano, se nós, enquanto educadores, não conseguirmos solucionar este problema, nós estamos fadados à extinção, né?
porque algum desses malucos aí que tem o poder vão apertar um botãozinho vermelho e the end para a raça humana. Então, nós precisamos cuidar de si, cuidar dos outros, cuidar da natureza. Nós precisamos construir o princípio da alteridade, o princípio de respeito às diferenças. Se a gente coloca essas duas questões em equilíbrio, o ser humano ele sobrevive, avança, e nós estamos avançando muito mais. Vocês que são das ciências, né, da tecnologia, da ciência, veja só, daqui a 15 anos, se o ser humano não se auto-sabotar, não se destruir, dificilmente morrerá. Olha só, muita discussão se tem sobre esse aspecto até ético, né? O avanço da medicina, o avanço da biomedicina, da engenharia, das engenharias existentes, diz que está existindo um avanço do conhecimento tamanho que o ser humano chegará a 120, 130 anos. Aí uma outra discussão. Ele chega, mas como é que ele chega? De que forma ele chega? Qual é a qualidade de vida que se tem? Com 130 anos, se você não se cuidou, se você não se cuidou na mente, se você não se cuidou no corpo, se você não se cuidou na relação com o outro, na relação com você mesmo. Então imagina você ter 80 anos, já tá cansado da vida e ter mais 50 anos para viver. Se coloque no lugar do sujeito que chegou a 80 anos, que diz, eita, como eu estou enfadado dessa vida. E olha para frente e tem mais 50. Então, veja como é importante acompanharmos o avanço da tecnologia, o avanço da bioética, da biomedicina, com o avanço de um processo de ensino-aprendizagem, onde a gente possa saber lidar com a gente mesmo, com o outro, com a natureza, saber lidar com as diferenças. Porque se a gente não conseguir fazer isso, nós estaremos fadados a viver, talvez, mas viver bem mal. Então, é um momento fantástico que nós vivemos, de desafios incontestáveis, de desafios extraordinários, mas os desafios, eles são iminentes para as grandes criações, né? Existe um autor, vou tentar lembrar o nome dele, que ele diz, que ele coloca isso, né? Que é no momento das dificuldades que o ser humano ele consegue avançar. Eu vou citar uns exemplos, né? Nas guerras, a ciência nunca avançou tanto como avançou a ciência, a medicina, etc., né? Nas guerras. Por quê? Ou você avançava, ou então você avançava para você, né, poder. Então, a mãe das invenções é a necessidade. Pronto, esta é a frase de Jaime Pisk. A mãe das invenções é a necessidade. Se eu tenho uma necessidade eu vou inventar. Nós temos essa capacidade. O ser humano tem essa capacidade. A mãe das invenções é a necessidade. Lá da época do Homem das Cavernas, até hoje, esta lei é uma lei muito forte. A mãe das invenções é a necessidade. Então, quando existem desafios que a vida posta para nós, impõe para nós, não achei ruim não, né? Tem alguns filósofos que veem até o contrário, né? Diz, olha, quanto mais desafios, quanto mais problemas é colocado para alguém, mais alguém tem a capacidade de avançar, né? Então, os desafios eles são postos para que a gente crie mais musculatura em relação a... No momento em que você está mais carregado de desafios e de dificuldades, é aquele momento que você está aprendendo mais. Eu estou dizendo,
na perspectiva individual e na perspectiva coletiva. Então, o ser humano, nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, quando a gente está com maiores dificuldades, é exatamente ali que nós estamos aprendendo mais. É exatamente por isso que estamos naquela condição. E a humanidade também, né? Nós, enquanto seres humanos, quando estamos num momento de crise extraordinária, é exatamente ali que está a sublime capacidade da construção humana, da ressignificação humana, de inventar algo novo, de inventar algo que traga positividade para a gente. Não é verdade? Jorge, Caruaru é uma cidade que vive educação inclusiva, né? Tem bandeira muito forte. Quais são as principais leis e projetos hoje que existem aqui na cidade e que você destaca como sendo programas importantes para a comunidade? Veja, o primeiro ponto que eu vejo como de uma importância e de uma relevância grande é que o executivo ele está tendo a capacidade de fazer com que educação, saúde e desenvolvimento social, principalmente essas três secretarias, elas tenham um bom diálogo, né? Quando a educação, a saúde e o desenvolvimento social têm um bom diálogo, em relação a esse aspecto da inclusão, facilita muito, porque o olhar se torna um olhar com uma profundidade maior. O olhar com o aspecto social, com o aspecto educacional e com o aspecto também de saúde pública, etc. Então, essas políticas públicas elas avançam e avançam mais, né? Lá na Câmara de Vereadores de Caruaru, além da fiscalização, que ela é bem feita não só é, por, por quem está com o prefeito, mas também pela oposição, porque a democracia ela só é boa quando essa democracia ela tem situação e oposição, não é? Tem pessoas que detestam oposição. Eu acho que a oposição ela nos ensina. É vital. É vital. É um processo de aprendizagem na democracia, né? Então, o processo de fiscalização existente, tanto com o olhar da situação, que é um olhar mais interno, como o olhar da oposição, que é um olhar mais externo e é de uma, vamos assim, de uma contundência maior, é fundamental para que essas políticas públicas de inclusão elas se tornem maiores, não é? Então, existe nas festas de Caruaru, especialmente no São João, existe sim um cuidado, um zelo grande por parte da prefeitura para que se tenha espaços de inclusão, né? Tanto para os PCDs, também para crianças autistas, para pessoas que tenham determinadas deficiências ou condições. Isso, há 10 anos atrás, ninguém nem sabia o que não existia. Quer dizer, um cadeirante não iria para o pátio do forró em hipótese alguma, porque se ele fosse, era capaz de ele morrer. Ser pisoteado, Era né? pisoteado. Hoje em dia, não. Então, Tem Jorge, exceção. o camarote da acessibilidade é uma conquista recente aqui da cidade. É uma conquista recente. É uma conquista recente. Essa conquista de camarote, a acessibilidade, ela tem avançado, não é? Em que sentido? Porque inicialmente era só para, assim, a ideia era que fosse para cadeirante, mas não. Tem lá abafadores para crianças autistas, né? Nós temos a oportunidade de crianças autistas que têm o sonho de conhecer alguém, né? Algum grande cantor e tudo, leva aí, a gente tem um acesso maior, né? Mas nas escolas nós avançamos através de legislações que construímos, onde existe dentro das escolas crianças que são acompanhadas por técnicos que podem vir a servir nas necessidades específicas. Houve concurso público, né, para auxiliares de sala, que jamais se pensara isso outrora, não é? Então isso foi tudo discussão feita
no Poder Legislativo. Esses avanços, eles ocorreram no Poder Legislativo, né? Nós já pedimos e em alguns espaços já se tem espaços que sejam espaços específicos para não só PCDs, mas para crianças autistas. Pedi agora há pouco tempo para o prefeito atual que seja construída uma praça e nessa praça seja uma praça pensada para as crianças autistas e tudo. Então, existem avanços, esses avanços ocorrem a partir dessa discussão e desse sentimento do legislativo em diálogo com o executivo, mas existe muito ainda a avançar. Eu tenho uma outra frase que eu sempre me instrumentalizo, que o primeiro passo rumo à liberdade é a consciência da escravidão. Eu vou me instrumentalizar desta frase. O primeiro passo para a liberdade é a consciência da escravidão. Em outras palavras, né, eu só posso avançar se eu tenho consciência do limite de onde eu estou, né? Nós precisamos avançar e avançar muito mais. Nós precisamos, sim, ter uma plenitude maior em relação a uma educação inclusiva no nosso município, né? E isso é feito através de luta, através de diálogo, através de audiências públicas. Nós construímos aqui na cidade de Caruaru muitas audiências públicas ligadas a questões da educação, mas não só da educação, ligadas também por exemplo, as mulheres que têm problemas de fibromialgia, que elas eram invisíveis, né? As mulheres que têm endometriose, que também eram invisíveis. Nós trazemos essa discussão e, tipo vagalume, tentamos alumiar, tentamos iluminar o que está escuro, o que está invisível, para poder, a partir daí, avançar no que seja possível avançar. Agora, repito, o primeiro passo rumo à liberdade é a consciência da escravidão. Ou temos consciência de que precisamos avançar muito mais e só podemos avançar muito mais sabendo que temos algo, mas precisamos ter. A gente tem que continuar a batalha. Essa batalha ela está só começando. Dentro dessa perspectiva, Jorge, que você colocou, né, de perceber a necessidade, traduzindo de uma maneira mais direta, você pontuaria alguma coisa que você acha que precisa avançar exatamente nesse aspecto aqui? O município precisa avançar pontualmente nisso aqui? Você gostaria de colocar alguma coisa nesse sentido? Com certeza, com certeza. O que vejo? Eu vejo a necessidade da escola na cidade de Caruaru trazer mais a sociedade, especialmente a família, para dentro dela, né? Eu acho que o ato de educar é de responsabilidade do professor, mas não só do professor, a necessidade também da família. Enquanto não tiver consciência e prática disso, nós não vamos avançar em passos largos, né? Eu acredito que todos os pais e mães precisam saber do nome dos professores dos seus filhos, né? Precisam ter intimidade com seus professores dos seus filhos. Para quê? Para que isso construa, de fato, uma educação não só inclusiva, mas uma educação com a maior profundidade, né? Nós reconhecemos que isso precisa acontecer e não se tem com muita clareza isso. Outro dado também é que a sociedade ela precisa, de maneira geral, estar dentro da escola, né? O que eu fico assim observando como uma das grandes experiências que tem no Brasil é que final de semana, em algumas escolas que em outras são depredadas e outras não, é quando a sociedade está dentro da escola no final de semana. Se no final de semana está fechada a escola,
Aí vai lá, gente quebra e rouba coisas e tudo. Mas tem experiências onde a sociedade ela está na escola. Então, quando a sociedade está na escola, ou praticando esporte, ou aprendendo algo, a família aprendendo algo na escola, ou simplesmente tendo convívio social dentro dela, ela não só respeita, mas ela participa. Se for necessário, ela constrói mais salas com as próprias mãos, ao invés de destruir, ela constrói. Né? Então, isso deve ser estimulado dos dois lados, né? Tanto do executivo e do legislativo, aqui do governo, né? do Estado, mas também da sociedade. A gente tem que fazer com que aquele espaço seja de fato um território sagrado, um espaço sagrado. E para isso, você não pode afastar a sociedade da escola, você tem que trazer a sociedade para a escola. É uma grande discussão que tenho em relação ao ensino superior, é que o ensino superior ele precisa chegar na comunidade e a comunidade chegar nele. Né? Muitas vezes o ensino superior tem pessoas que fazem tese de mestrado, de doutorado, né, de pós-doutorado, aonde só a banca leu o que ele escreveu. Para que aquilo serve? Para nada. Me perdoe, né? Mas para nada. Nada. Não existe um impacto forte daquilo na sociedade. Mas se aquilo que você produziu chega à comunidade, é discutido pela comunidade, é instrumentalizado pela comunidade, aí vale a pena investir nisso. Então, a educação ela precisa ser transversal nesse aspecto. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas na educação superior, né, dita educação superior, isto é, lá na universidade, existe uma valorização muito, porque ela é tríade, né? Educação, que é ensino, pesquisa e extensão. Valoriza muito o ensino, valoriza muito a pesquisa e muito pouco a extensão. Né? Quer dizer, você ensina, você constrói e produz pesquisa, mas se isso daqui não tiver na extensão universitária, quer dizer, não tiver lá na sociedade, para que está sendo feito? Né? Está retroalimentando só a universidade mesmo e não a população. Então a população ela precisa ter acesso. Né? Então é importante a educação, isto é, o ensino, a pesquisa, mas tão importante como o ensino e a pesquisa, a extensão universitária ela é imprescindível. Então, essa ideia de extensão universitária ela tem que ser recortada e se trazer também para o ensino fundamental e ensino médio. Quer dizer, a extensão universitária de levar as crianças para intervir lá com suas famílias, para levar aquilo para as suas famílias. E eu vou dizer, viu, eles têm muito que nos ensinar. Né? As crianças têm muito que nos... Eu aprendo muito com minhas filhas, aprendo muito com Carmen Lúcia. Ela é uma grande educadora de papai. Né? Tem coisas que às vezes eu me permito fazer e ela me questiona, que eu fico até com vergonha, porque ela avançou mais do que eu em relação a alguns aspectos. Eu me lembro de Sim, claro, fica à vontade. Eu vou recortar, porque é interessante se dizer... não desta, mas da minha filha mais velha, a Maria Isadora, que vive hoje nos Estados Unidos e teve uma educação, parte dela... É que é médica, lá, né? Ela é estudiosa que só, tudo. Mas eu me lembro, ela com 6 anos de idade, ela estava comigo e aí o que é que eu fiz? Eu fui levar o lixo para fora, né? E a pessoa pegou o lixo e jogou no caminhão do lixo. Ela ficou olhando para mim. Eu digo, aí vem, né? Aí ela disse, ô pai, eu digo, o senhor é o quê? O senhor é diretor de meio ambiente? Eu era diretor de meio ambiente em Caruaru. Eu digo, sou diretor de meio ambiente em Caruaru. Ela disse, o senhor já ouviu falar em coleta seletiva? Eu fiquei azul, amarelo, verde. Eu digo, já, minha filha. Ele disse, e por que não? Né?
Então, veja, as crianças, eu estou utilizando esse exemplo para dizer, as crianças, elas têm um conhecimento muito forte e podem ensinar aos seus pais. Ela me deu, né, um puxão de orelha muito grande. Eu era diretor de meio ambiente, né, estava enquanto diretor de meio ambiente e não tive a competência de colocar em prática algo que a criança já estava exigindo enquanto cidadã, o quê? Que era a coleta seletiva. Até hoje, né, existem especificidades aqui na cidade já de exemplos de coleta seletiva, mas na prática ainda não avançamos para que se tenha uma coleta seletiva plena em nossa cidade. Rapaz, aqui é um absurdo, né? Se a gente escutar os nossos filhos, né, a gente vai aprender que isso deve ser uma prioridade. Deve ser uma prioridade. Como o processo de arborização da cidade deve ser uma prioridade, né? Veja como é importante o ato de aprender com as crianças. As crianças, elas nos ensinam muito, né? Elas nos ensinam muito. Você já, os jovens, assim, mais jovens do que nós, você vê-los fumando? Raramente. Raramente. São mudanças de perfis que estão acontecendo. Né? Vocês veem esses jovens em baladas que viram à noite, como nós fazíamos? Redução significativa, né? Redução significativa. O que é que eles fazem? Esses jovens, eles estão se reunindo agora, final de semana, sabe que horas? 5 horas da manhã do sábado, para fazer o quê? Correr. Caminhada, né? Correr e comer o quê? Frutas e tudo depois, né? Rapaz, a gente precisa aprender com eles. Então, veja como existe de fato uma educação que está avançando em relação a, né? E aí eu fico encantado, né? Eu fico encantado como podemos aprender com as novas gerações, né? Então, nós precisamos ir para a escola também, colocar as crianças para nos ensinar. Ensinar, quando eu digo, os pais precisam aprender com seus filhos nas escolas. Eu acho que no final de semana, os alunos deveriam se tornar professores e os seus familiares poderiam se tornar os seus alunos, para levar exatamente esse conhecimento que está sendo construído a se tornar mais forte, mais contundente em relação a, né? A educação ela é fabulosa, ela traz mudanças significativas na vida das pessoas, não é verdade? Jorge, a gente, quando trata de formação de professores, percebe que assim, existe uma grande defasagem do ponto de vista de currículo. Eu me formei como professor, né? Sou professor de Química, e a única disciplina que eu tive que é voltada para a área foi uma disciplina de Libras, que mais recentemente se tornou obrigatória. Como é que você posiciona as dificuldades que o professor encontra perante os alunos que têm necessidades especiais? E de que maneira, né, a gente pode ter uma abordagem para superar essas dificuldades? Rapaz, essa pergunta é uma pergunta também muito sábia, né? Exigem muito de nós, professores, né? Demais, né? Me lembro muito do que sofremos no período de pandemia para que nos tornássemos do dia para a noite como aqueles que aparecem muito influências digitais, por exemplo. O cara não sabe nada em relação à internet, né? E no outro dia, a vida, pelas contingências existentes, pronto, ou se você se torna influencer, você está fora. A gente brinca com isso, mas tiveram colegas nossos que cometeram suicídio porque não se adaptaram às tecnologias e às exigências de mercado do dia para a noite. Quer dizer, foi uma imposição tão rápida, tão abrupta, que a pessoa... hoje eu era competente para os alunos e tudo, e eles veneravam esse professor.
Daqui a 15 dias ele era incompetente e se tornou até vulgarizado pelos próprios alunos devido a essa mudança existente. E nós não fomos educados para a instrumentalização dessa tecnologia, né? Aí você coloca, né? Nós não tivemos aulas de Libras, nós não tivemos aulas onde reconhecemos as características específicas dos atípicos, etc, etc. Não é fácil. Não é fácil. Primeiro, não é fácil ser professor, né? Quem diz, professor se aproxima muito de um sacerdócio. Para ser professor, você tem que ser apaixonado por. Precisa. E para isso você tem que buscar esse conhecimento, muitas vezes de forma... você mesmo tem que buscar. Você tem que se tornar autodidata em relação a muita coisa, né? A vida vai exigindo e você vai trazendo essa exigência na prática. Você vai... Pronto. É exatamente essa fórmula que o educador tem, né? Então, o que você está dizendo é forte, né? E é simbólico, né? Os professores, de maneira geral, não têm acesso ao conhecimento necessário para que possam lidar com essas diferenças. Ele precisa ser um autodidata para poder buscar esses conhecimentos e, a partir destes conhecimentos necessários, fazer com que exista uma mediação de razoabilidade dentro de uma sala de aula, que ela é múltipla, que ela é multifacetada, que ela é extremamente complexa, né? E que você tem que ter domínio sobre ela em alguns aspectos, né? Até mesmo em não ter o poder nas mãos e sim dividir o poder com os alunos. Até isso, até em dividir o poder com os alunos, você tem que ter o domínio para, né? Não é fácil hoje você fazer com que os alunos tenham atenção no que você está dizendo, né? Eles estão acostumados a adquirir conhecimento de uma forma muito mais rápida, muito mais veloz, muito mais estética do que as nossas palavras, né? Mas eu tive um professor de estética no mestrado, que vocês já ouviram falar, Ariano Suassuna. Foi meu professor de estética. Foi meu professor de estética, né, do mestrado lá na Universidade Federal de Pernambuco. Teve um grande privilégio, viu? Tive. E foi uma das últimas turmas dele. Que a gente sentava de 8 horas para assistir a aula dele, dava vontade de fazer xixi e a gente não saía, porque não queria perder um minuto da aula. Mas eu tinha esse sentimento na sua aula também, viu? Opa, na que sua maravilha. aula também, eu sentia isso. Olha, que bom, que bom. Aí veja só que interessante, né? Eu chego a me arrepio, né, nisso daí. Ele não se levantava da cadeira. Veja a estética desse ser humano. Olha só, você passar 4 horas falando para uma turma sem se levantar da cadeira, sem mudar a tonalidade da voz. E éramos encantados. Nós só não, né? Quem o conheceu era encantado com ele. Mas o que é que está por trás disso? Aí eu vou recortar também para trazer aqui à tona algo. Ele foi bem formado. Os professores, à época de sua formação, eles eram o que nós não somos mais, eruditos. Então, a erudição de um professor fazia com que ele tivesse uma capacidade estética. Ele jogava com as palavras de tal sorte que encantador ele se tornava, né? Então, a erudição, isto é, um conhecimento profundo e um conhecimento não específico, ele não tinha. Porque analise só, quem estudou início e meados do século XX tinha uma visão muito mais abrangente eram médicos
que escreviam literatura, Naturalistas. naturalistas, não é verdade? Como? Porque eles liam, porque eles estudavam, porque eles liam e liam e liam e liam e depois liam, né? E dialogavam e trocavam ideias e viravam à noite discutindo sobre essas temáticas. Muitas vezes iam para bares e tudo discutir e tal, mas faziam, né? Muitos se tornaram grandes gênios em relação por conta dessa erudição. Eu vou citar um Manuel Bandeira. Manuel Bandeira, né? A estética do escrever de Manuel Bandeira. E de onde vem isso? Da erudição. Eles liam filosofia, eles liam estética, matemática, aritmética, eles liam psicologia, etc, 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 etc. Então, Eita, me lembrei de uma outra frase de Hegel, que é fantástica, que é extraordinária. Ele dizia o seguinte: o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Vamos, vamos lembrar desta frase, vamos guardar essa frase. Gente, o nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Então, se você alarga, faz uma discussão grande em relação às coisas, o nosso mundo ele também se alarga, né? E aí a estética desse mundo se torna extraordinária e tudo. Mas essa frase, ela é uma frase gigantesca, viu? Ela é muito profunda. O nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Precisamos buscar o conhecimento. Porque ao buscar o conhecimento, mas não tenha dúvida, nosso mundo ele vai se alargando e as respostas elas existem e surgem mais perguntas, mas mais respostas vão existindo. E se existem perguntas e respostas, vai existir a solução dos problemas que nós temos e daí por diante. Então, Hegel, obrigado por esta frase nos encantar tanto. O nosso mundo é do tamanho do nosso conhecimento. Ele trouxe algo interessante para a gente. Professor. Jorge, a gente vai mudar um pouquinho agora o nosso direcionamento. É fantástico, né? Foi até o momento uma aula, né, professor? Eu tô Uma aprendendo aula. com vocês trouxeram uma estética aí extraordinária. Vocês trazem uma palavra e uma palavra tão importante, com tanta doçura, com tanto açúcar, que aí fica fácil para mim. Aí é fácil. Maravilha. Jorge, a gente sabe que a inclusão ela exige investimento, né? A Verdade. gente falou muito sobre a necessidade, sobre alternativas, mas exige naturalmente, né? É o lado mais pesado aí, é o investimento. Como é que se garante que o orçamento público ele vai suprir essa necessidade de se tornar prioridade? Existe a Lua, que é discutida, né, no final para início do ano, né? E lá é discutido o quanto deve se ter de investimentos cada pasta e dentro da pasta as suas respectivas prioridades. E quem faz isso é o Poder Legislativo, né? E em especial as comissões existentes, elas dialogam muito com o Poder Executivo em relação a. Então, Caruaru ele tem, de fato, priorizado a educação. Se você for lá para o orçamento existente de Caruaru, nós temos 1,8, né, bilhões anuais. E lá, o maior quantitativo de investimentos que está colocado lá é para a educação. E dentro da educação também, e especialmente, a educação inclusiva. Então, você disse algo aí também interessante. Para materializar algo, é preciso de investimentos. Né? É preciso de investimentos. Eu até diria para Vossa Excelência também que eu concordo e torço para que cada vez mais existam investimentos na educação. Né?
e sempre luto por isso na lua, etc. Mas, ao meu ver, pela experiência que eu tenho, tem-se a exigência de que 25% do orçamento seja investido na educação, porque senão existe o processo de improbidade administrativa, certo? 15% que seja investido na saúde, porque senão improbidade administrativa. O que nós percebemos, e aí eu tenho que ser também bem realista em relação a isso, é que quando essa legislação foi construída, ela foi construída num dado momento histórico, onde a educação ela transferiria os custos da saúde. Aí eu tenho que... Hoje não. Hoje, os recursos da saúde precisariam ser maiores também. Eu não estou aqui pedindo para diminuir os 25% da educação, mas eu estou dizendo que 15% para a saúde é muito pouco, porque a saúde é muito cara. Né? Políticas públicas de saúde são caríssimas. E as necessidades de saúde são muito fortes em nossa cidade. Então, veja, para que exista um equilíbrio, tem que existir um investimento em saúde maior. E aí eu não digo no município de Caruaru, estou falando que isso é uma legislação geral. Né? Precisa existir mais investimento em saúde pública, né? em educação e em saúde. São duas prioridades, né? muito importantes. Né? Nós lutamos sempre por isso lá na Câmara de Vereadores. E aí é aquela questão, isso vem da população, o sentimento da população. Eu digo para vocês que 90% das necessidades que se chega ao gabinete ou são ligados à educação ou são ligados à saúde. Né? Essas duas necessidades são as maiores existentes do nosso povo. Povo sofrido, que precisa ter política pública de qualidade, que precisa ter acesso a uma educação de qualidade e a uma saúde também de qualidade. Essas duas prioridades, elas, pelo meu sentimento, elas são as maiores existentes. 90% do que se chega, né, como um pedido, como uma aflição da população, são ligados ou à educação ou à saúde. E a saúde são muitas vezes necessidades iminentes. É a questão de vida ou morte, é para hoje. Não é para amanhã, não. É para hoje. É alguém que precisa solucionar algo que, se não solucionar hoje, ela morre. É a falta, por exemplo, de uma ambulância para levar alguém para ser medicado. E por falta dessa ambulância, alguém morre. Né? Então, as políticas públicas ligadas à saúde, elas precisam ser refletidas com uma intensidade maior por parte do Estado brasileiro, por parte do governo federal, do governo estadual e do governo municipal. E precisa existir um equilíbrio diferente de investimentos em relação a... E esses investimentos sejam também otimizados. Não adianta você gastar muito, mas você gastar mal. Você precisa gastar muito e gastar bem. Né? Você gastar bem. Para você gastar bem, aí tem as necessidades de fiscalização e também de conhecimento técnico. Né? Porque muitas vezes tem fiscalização, tem até existe por parte de muitas cidades, vamos dizer assim, a boa-fé dos executivos, mas não existe um corpo técnico qualificado que possa solver as necessidades objetivas de um planejamento, de uma política pública, de um projeto qualificado. Porque não tem equipe. Né? Então, nós estamos em um momento em que vocês que trabalham até com isso, a mão de obra ela precisa ser uma mão de obra qualificada. Né? Nós precisamos de servidores públicos qualificados. Para isso que existem os concursos. Eu estou a favor de concurso público
precisa-se ter mais concurso público, e esses concursos públicos, eles precisam ter uma exigência cada vez maior, e eles precisam dar um salário cada vez melhor para que esses possam construir políticas públicas qualificadas nos municípios, no governo do estado e no governo federal. Eu acredito que as pessoas que são concursadas, através da meritocracia, elas produzam bem e tragam um serviço de qualidade para a nossa população, que é exatamente o que todos nós queremos, uma qualidade de serviço para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, concurso público é o caminho, né? A gente lutou muito por concurso público em Caruaru, dialogou muito com o prefeito atual, o prefeito Rodrigo Pinheiro, e nós conseguimos, né, em diálogo com ele, fazer o maior concurso da história de Caruaru, que ainda está ocorrendo, né? De vez em vez existe aí a construção de mais vagas dentro do concurso que ele já começou a fazer. Jorge, quais caminhos o senhor aponta para avançar na construção de uma escola verdadeiramente inclusiva aqui em Caruaru? Primeiro, me deu saudade aqui de uma instituição que construía muito essa busca por uma qualificação maior do educador, que era a FAFICA, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Caruaru, né? A FAFICA, ela tinha esse posicionamento de fazer com que o educador ele tivesse acesso a um conhecimento de que a pedagogia precisaria ser uma pedagogia inclusiva, certo? É óbvio que por falta dela, mas existem outras instituições que constroem essa discussão. Ainda bem, a Universidade Federal de Pernambuco aqui existe hoje, e dentro da Universidade Federal de Pernambuco existe até mestrados que lidam com a discussão de inclusão aqui na cidade de Caruaru. Então, a qualificação profissional do educador, com certeza, é uma necessidade que precisa ser aprimorada cada vez mais e democratizada cada vez mais. O educador ele precisa sair da sua graduação com um mínimo de eficiência em relação a lidar com a inclusão. Isso é um ponto. Segundo ponto, mais investimentos, cada vez mais investimentos em educação inclusiva. E pautar isso, como eu estava dizendo, pautar isso, é discutir, é dialogar, é construir ações objetivas para que a sociedade cada vez mais se alerte em relação a... Eu vejo, por exemplo, as pessoas precisam participar mais da audiência pública. Eu sempre digo que a democracia tem que ser uma democracia onde o cidadão seja um cidadão ativo, né? Ele precisa participar, né? Eu fico muito triste quando tem uma reunião parlamentar onde numa sessão tem 5, 6 pessoas assistindo a sessão. Era para estar lotado. Quando a audiência está lotada, muitas vezes por um ponto específico que está chamando mais a atenção da população, dá uma alegria muito grande, porque a gente vê uma cidadania ativa, uma cidadania onde a população ela está presente, de fato, lutando pelo que pensa. Então, isso precisaria ser cada vez mais forte, mais contundente, né? Quanto mais a população participa das audiências públicas, das discussões sobre a urbis, isto é, sobre a cidade, a polis Caruaru, a cidade de Caruaru, melhor e mais chegamos à busca de uma cidade mais inclusiva. Maravilha. Professor. Jorge, a gente vai finalizando, mas antes de qualquer coisa, né? Primeiramente agradecer mais uma vez a presença, mas eu quero que você deixe a sua mensagem. Certo. E essa mensagem, nela, eu queria que você direcionasse. O que é que você diria, você deixaria aí para os profissionais que trabalham com
que trabalham com educação inclusiva. Qual seria a sua mensagem para os profissionais da educação inclusiva? Eu queria aproveitar também, professor, para agradecer a presença do professor, do vereador Jorge. Muito enriquecedor, uma aula, né, professor? Toda Não, vez que a gente tá junto dele. é aquela coisa, o tempo está passando e você não está sentindo, né? Exatamente. E completar, né, contribuir para acrescentar nessa pergunta, também para as famílias. Para as famílias, no caso, que têm filhos, têm ali pessoas dependentes que são necessitados do serviço da prefeitura e do município. Eu vou começar esse momento de finalizar esse nosso encontro agradecendo a oportunidade de dividir com vocês esse tempo, que o tempo é algo, o mais sagrado que nós temos é o tempo, né? E quando a gente senta e conversa com alguém que gostamos e tudo é algo muito prazeroso. Eu digo que nós trocamos afetividades aqui nesse momento, né? Outro ponto que queria tocar é da seriedade institucional que vocês estão construindo, né? Eu acompanho o trabalho do do Bizu e vejo que vocês estão construindo uma instituição sólida, uma instituição que nos dá orgulho de ser sediada aqui no Agreste Pernambucano. Muito orgulho de poder ter no Agreste Pernambucano uma instituição de tanta seriedade como a que vocês constroem no cotidiano, no dia a dia. Também quero dizer que todas as construções elas precisam ser feitas a partir principalmente da poesia, né? A gente não pode fechar um encontro desse sem citar poesia. Poesia essa que pode ser uma poesia urbana, pode ser uma poesia. Eu vou citar um poeta urbano da geração da gente chamado Raul Santos Seixas. Ele dizia: o hoje é apenas o furo no futuro, por onde o passado começa a jorrar. Né? Então, a construção da temporalidade existente, ela, ela nos ensina muito, né? As dificuldades que as mães atípicas e as famílias atípicas vivem, as dificuldades que os educadores que lidam com essa situação do cotidiano vivem. Tudo isso é um processo que nós temos, nós humanos, demasiadamente humanos, como diria Friedrich Nietzsche, né? Temos para nos, e Nietzsche era um desses, temos essas dificuldades para nos aprimorar enquanto seres humanos, né? Então, o educador que lidar objetivamente com a educação inclusiva, ele ele é um ser extraordinário, né? É um ser que a todo dia está aprendendo e aprendendo mais o princípio da alteridade e está levando isso para a sua própria vida, né? Você não está aprendendo isso só por aprender e para ajudar os outros na escola a aumentar a sua aprendizagem. Não, você está levando isso para a sua vida, você está se tornando um ser melhor, né? E as famílias também. E aí eu me coloco também enquanto na condição de pai, na condição de ser humano, na condição de uma pessoa que estou sempre em momento de aprendizagem. Hoje eu, hoje eu vim aqui para esse debate, sentei e ao levantar, vou levantar melhor do que me sentei, porque troquei um diálogo muito importante e um reencontro com Vossas Excelências muito importante, né? E quero abraçar vocês, a todo mundo que acompanhou essa, esse diálogo, essa conversa informal aqui, mas que guarda muita ternura. Então, se
eu disse que o hoje é apenas um furo no futuro por onde o passado começa a jorrar. Eu apenas estou dizendo o que disse inicialmente o professor quando ele falou sobre algo muito importante, que é algo que permanece, né? Qual foi a palavra que você utilizou? O eterno. O eterno. Então, que esse momento na minha vida, na tua vida, na tua e na tua vida, se eternize e que a gente guarde sempre, na relação com o outro, a ternura. Muito obrigado. Prazer grande. Prazer grande.